Boa noite, meus irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Estamos começando mais uma quinta, a Quinta Conectados da Igreja Batista em Santana. Que você receba do Senhor força, vigor, que você tenha a fé firmada em Cristo Jesus. Que você receba a palavra de Deus nesta noite. E eu convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, a abrirem as suas Bíblias, lá no livro de Hebreus, capítulo número 13, versículos número 15. Eu lerei a versão da Nova Versão Transformadora. E diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Os nossos lábios sempre devem ser para proclamar, para agradecer ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Nesse momento tão complicado, tão difícil em que a humanidade está passando, os nossos lábios deverão ser lábios proclamadores, proclamadores da palavra viva, santa e eficaz, que é a palavra de Cristo Jesus, que transforma a vida daqueles que o buscam, daqueles que têm o coração contrito e quebrantado na presença dEle. E eu convido a você a orar comigo. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor tão grande que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, ó Pai querido, por ter, ó Pai, até aqui ter nos sustentado, até aqui ter fortalecido o teu povo, Jesus, nesse momento tão conturbado, tão difícil que a humanidade está atravessando, um momento de pandemia, um momento tão complicado, Senhor, mas encontramos força em Ti, nós encontramos a esperança em Ti, meu Pai, porque nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai, e queremos louvar, queremos engrandecer o Teu santo nome nesta noite, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra nesta noite possa atingir a cada irmão meu, a cada pessoa, Jesus, que está assistindo este culto, seja aonde for, que a Tua palavra possa adentrar nos corações dessas pessoas, Jesus, e que elas possam sentir o vigor, sentir força e poder vindo do Senhor, meu Pai. Que o Senhor receba, meu Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração ao Teu santo e bendito nome, Jesus. É isso que eu lhe peço e desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que você louve, que você adore o nosso nesse momento. Receba a palavra viva, santa e eficaz, que é a palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e vamos louvar ao nosso Deus.
Queridos irmãos da Igreja Batista em Santana, Cariacica, mais uma vez estou aqui, pastor Robson Francisco, pastor da primeira Igreja Batista em Barra do Saí, Aracruz, Espírito Santo. E é um privilégio para mim poder, numa ocasião tão especial na vida da igreja, poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, não é? O ano em que os irmãos estão comemorando 35 anos de organização. Que bênção, que coisa boa! Na verdade, é um privilégio que nós, enquanto igreja, deveríamos dizer ao Senhor muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e é fato, a Igreja Batista em Santana tem esse sentimento no seu coração, agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito, não é? E hoje, quando nós estamos preparando este momento aqui para compartilhar com os irmãos a palavra, muitas coisas me vieram à cabeça, à memória, quando o nosso querido pastor Belarmino compartilhou comigo desses 35 anos que a igreja está comemorando neste mês, o mês de aniversário dessa igreja. Primeiramente, eu quero mandar um beijo grande para ele, no coração dele, toda a família, e dizer que é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos e também com esse amigo pastor que tem um lugar muito especial em nossos corações. Meu querido irmão, hoje eu quero falar sobre recomeços. Aliás, quem é que não precisa experimentar um recomeço? Não é verdade? Todos nós. Aliás, eu ouvi uma frase que realmente amarrotou meu coração e trouxe muita reflexão. Antes de compartilhar com o irmão aí o Salmo 85, eu quero lembrar de Noé. A Bíblia diz que Noé era justo aos olhos de Deus. E o que me parece é muito bom lembrar que mesmo sendo justo aos olhos de Deus, Noé também teve que experimentar um recomeço. Lembre-se que quando ele desceu da arca, aquela terra toda devastada, ele precisou reiniciar a sua vida, recomeçar a vida dele. Então eu quero levar você a essa reflexão, porque essa reflexão também já pairou em meu coração. Nós precisamos de recomeços. E eu quero compartilhar com você o Salmo 85, que diz muito a respeito sobre este recomeço. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o seu contexto, né? O fundo histórico do Salmo 85, mas é uma palavra muito especial. Eu quero ler alguns versículos desse Salmo, são apenas 12, mas nós não vamos ler todo o Salmo, mas eu quero trazer a lume algumas coisas mais importantes aqui. O Salmo 85, primeiro verso diz assim: foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afastaste a tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco,
Por acaso ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovará a vida, a fim de que teu povo se alegre em ti? Que Deus maravilhoso é esse Deus, o qual eu e você temos o privilégio de adorar. Aqui no Salmo 85 há fato que está explícito a ideia do salmista, e aqui Asaf, o autor do Salmo, pedindo de forma coletiva para que Deus permita-os experimentar novamente um recomeço. E é claro que eu preciso lembrar você que este salmo tem tudo que ver com o fundo histórico de quando o povo voltou do cativeiro babilônico, né? Então, quando eles voltaram para aquele momento de reconstrução, eles estavam experimentando um recomeço. E sabe, eu quero lembrar você, querido, imagine que quando eu digo que Noé, um homem justo, experimentou um recomeço, eu também quero lembrar, independente de que posição, de que cargo, de que vida você esteja vivendo com Deus hoje, nós todos precisamos experimentar um recomeço. Por isso, força para recomeçar. O Salmo 85 é um reflexo daquilo que a humanidade hoje vivencia. Eu e você estamos muito familiarizados a esse negócio de recomeçar, reiniciar. Quando o nosso computador trava, a gente precisa dar aquele restart, né? Quando o nosso celular dá aquela travadinha, vamos reiniciar o programa, vamos reiniciar o computador, o celular. A vida é feita de reinícios, de recomeços. E o Salmo 85 é uma grandíssima inspiração para mim e para você na noite de hoje. Eu quero compartilhar com você 3 pontos muito importantes desse salmo. Aliás, é importante que se diga que para este momento, aquilo que eles estavam vivendo, né, toda aquela euforia de recomeçar, também foi marcada por um momento de desespero, né? Aquele momento em que nós ouvimos as vozes que desesperam e que muitas vezes tiram a nossa empolgação, o nosso ânimo para recomeçar, para fazer a coisa que tanto queríamos fazer. E assim também é na vida da igreja. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo, e olha a Igreja Batista em Santana vivendo 35 anos, talvez alguns já estejam vivendo até aquele conformismo, aquela zona de conforto. Olha, já chegamos aos 35 anos, mas é hora de recomeçar também algumas coisas. Porque eu e você precisamos pensar que para recomeços com Deus, 3 coisas são indispensáveis. Primeira coisa que eu enxergo nesse salmo sobre recomeço é que eu e você precisamos recordar os grandes feitos de Deus na minha vida, na sua vida e hoje em especial na vida da Igreja Batista em Santana. Quantas coisas aconteceram durante esses 35 anos, meus queridos irmãos e amigos. Podemos dizer que em alguns momentos até de muitos dissabores, tristeza, lágrimas, dores, sofrimento. A igreja também é marcada por isso. Mas o que nós não podemos permitir que esvaia do nosso coração, da nossa memória, foram os livramentos, os milagres, as bênçãos que Deus derramou durante todos esses anos e inúmeros episódios. E você que está há mais tempo na igreja acompanhou cada história e viu a mão de Deus ao longo destes 35 anos agindo poderosamente. O povo de Israel está aqui recobrando o ânimo, recobrando a memória de todos os fatos que Deus tinha feito ao longo de toda a caminhada. Mesmo naqueles tempos de cativeiro, é importante lembrar que os antepassados, os que viveram outrora, antes daquele cativeiro, experimentaram de forma formidável, tremenda a ação de Deus. Por que não lembrar dos 40 anos trafegando no deserto, de forma que sofreram tanto, mas viram miraculosamente a mão de Deus. O livramento do próprio povo depois de 400 e poucos anos no cativeiro egípcio. Isso tudo precisava estar muito fresco na memória daqueles que querem experimentar o recomeço. Então, querido irmão, por que não eu e você hoje pensarmos que, mesmo que tenhamos vivido dissabores, momentos sem tempero,
momentos cinzentos, escuros, não podemos nos lembrar daquilo que Deus já fez? Mesmo quando estamos no meio de uma grande pandemia que ainda arrepia e assusta a população, não só brasileira, mas mundial, eu quero lembrar você, Deus livrou o seu povo de muitas pragas, Deus livrou o seu povo ao longo da história de muitas outras pestes e seguirá livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus. Este é o primeiro ponto, recordar o que Deus já fez. E o segundo grande ponto também é sempre buscá-lo em oração. Você percebe nos versículos 4 a 7 que o povo está rogando, aliás, na palavra de Asaf, né? E agora de forma fazendo um coro por toda aquela congregação, por todo o povo de Israel, ele pergunta: o Senhor por acaso vai prolongar esse nosso sofrimento? Quando é que o Senhor vai tirar isso de nós? Irmãos queridos, nós também precisamos buscar a Deus em oração, independente do que nós estejamos vivendo. Eu sei que hoje é tempo de festa, é tempo de alegria, mas às vezes ficamos um pouco abotoados, né? Como festejar, como queríamos festejar de forma esplendorosa estes 35 anos, mas nem ajuntamento podemos fazer por conta da pandemia. Então é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de rogar a Ele, primeiro agradecer por todos os feitos, e foi assim que o salmista inicia, ele diz: obrigado por nos libertar, por fazer tantas coisas novas e lindas em nosso meio, e depois ele roga a Deus, pedindo a Deus que liberte, que livre-os do sofrimento. Irmãos, o sofrimento muitas vezes é o megafone de Deus, como disse C.S. Lewis, ele nos faz nos alertar quanto a muitas coisas que Deus tem para nós, tem para a vida da igreja. Então é importante, querido, que eu e você estejamos atentos a esses fatos. Olha, primeiro vamos recordar os feitos de Deus. Não podemos permitir que isso se esvaia do nosso coração. E a verdade é que enquanto crentes, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, somos também tendenciosamente levados a nos esquecer do que Deus já fez. Talvez na vida da sua família, talvez de forma pessoal. Hoje é tempo de você recordar os grandes feitos na sua vida e de forma mais ampla o que Deus fez na vida dessa igreja para estar aqui aos 35 anos. Então, recordar, buscar a Deus em oração são coisas importantíssimas para o crescimento, não é? E de maneira nenhuma podemos negligenciar o terceiro ponto dessa mensagem. Nós precisamos nos inspirar nas promessas de Deus. Foi Deus quem prometeu que as portas da igreja permaneceriam abertas e o inferno não prevaleceria contra ela. Estamos vivendo um tempo esquisito, cinzento, cruento, tanta perseguição à igreja. E eu não quero trabalhar aqui nenhum partidarismo, não é uma questão política, mas é uma questão espiritual. A igreja está vivendo um tempo tenso de perseguição. Mas eu e você, na noite de hoje, estamos nos alegrando no Senhor pelos 35 anos. E por quê? Porque podemos nos inspirar nas grandes promessas de Deus. E sabe o que faz o meu coração pular, saltitar de alegria, querido? É que essa inspiração nas promessas de Deus, ou as promessas de Deus, não estão pautadas na promessa, na minha palavra, na palavra da igreja, mas Deus se pauta nas promessas em cima da sua própria palavra. Deus é fiel a Ele, Deus é fiel à palavra dEle, e Ele disse que estaria conosco todos os dias, e está com a igreja dEle. Ele seguirá nos ajudando a romper em fé todos os desafios que a igreja enfrenta e enfrentará ao longo dos mais 30, 35, 40, 50 anos que essa amada igreja ainda vai triunfar e celebrar. Querido irmão e amigo, eu quero desafiar você na noite de hoje. Não permita viver abatido. Lembre-se sempre de recomeçar. Todos nós experimentamos um recomeço. Como disse lá atrás o próprio Noé, homem justo, desceu daquela arca, olhou para um lado, olhou para o outro, viu toda aquela terra devastada, e o que veio no seu coração pulsando: vamos recomeçar. Eu não sei em que área você precisa recomeçar a sua vida hoje. Talvez na sua intimidade com Deus, não é? Eu não estou falando de relacionamento. Nós cometemos um grande gafe
Até mesmo quando vamos evangelizar alguém, dizemos às pessoas: você precisa de um relacionamento com Deus. Queridos, todos temos relacionamentos com Deus. Mesmo os ímpios têm relacionamento com Deus. Claro que imperfeitos, distorcidos, distantes. Mas eu e você temos relacionamentos íntimos com Deus. E o que nós precisamos buscar para que nós cresçamos em Cristo Jesus e como igreja sigamos avançando é ter um relacionamento de todos os dias de um bom recomeço. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha o que Deus faz por mim e por você. Todas as manhãs Ele renova as suas misericórdias sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso é algo que nós deveríamos já celebrar aqui com muita euforia, com muita alegria. E eu quero lembrar você, Deus continuará cuidando dessa maravilhosa igreja. Então, na qualidade de pastor, ministro do Evangelho, eu estou muito feliz de poder me juntar aos irmãos na noite de hoje para dizer ao nosso Deus muitíssimo obrigado. E obrigado pelos 35 anos, porque nós vamos recomeçar, reiniciar a contagem para o 36º, para o 37º, até chegarmos a 100, segundo a boa vontade do Senhor, para essa igreja, para o amado pastor Belarmino e todos os irmãos. Louvado seja Deus na sua vida, querido irmão. Que Deus te dê força, te dê sabedoria e muita vontade para todas as manhãs experimentar um recomeço na presença de Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê a você graça abundante e misericórdia, para que você experimente a preciosa experiência de ter uma intimidade com o Senhor. Busque recomeçar. Deus te abençoe. Feliz aniversário, igreja. Que o Senhor os mantenha firme no propósito de sempre servir. E vamos em frente. Deus esteja sempre com vocês. Beijo no coração, beijo da Igreja Batista em Barra do Saí e desse pastor que vos fala na noite de hoje, pastor Robson Francisco. Fiquem na paz, que o Senhor seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.